Além da investigação do 2020, li outro relatório num jornal que dizia: depois que Elvis Presley aparentemente morreu, o Dr. Jerry Francisco disse que realizara a autópsia. Declarou que a arritmia cardíaca foi a causa da morte. Maurice Elliott, vice-presidente do Hospital Batista, foi citado em várias publicações declarando que os órgãos vitais de Elvis Presley nunca foram devolvidos ao corpo. Elvis foi enterrado sem eles. Por quê? Houve uma autópsia? E se houve, foi feita no corpo de quem? Ginger Alden é também citada declarando que quando encontrou o corpo de Elvis, estendeu a mão, tocou-o e ele estava frio como gelo. O que não achou estranho e sim típico de Elvis, que preferia aposentos onde a temperatura fora diminuída em 20 graus por um poderoso ar-condicionado. Diz que achou que estivesse vivo. Minha constatação é de que há muitas contradições sobre as condições do corpo, os horários dos fatos, sobre ele estar ou não vivo, se já se estabelecera o rigor mortis, sobre a cor de seu pijama, se o estava usando ou não, o título do livro que estava lendo e onde o livro foi encontrado. A posição do corpo ou, por falar nisso, se o corpo descoberto era realmente o de Elvis. Até mesmo agora, enquanto redijo este capítulo, encontro novas faces da mesma moeda, novas respostas. Toda a evidência aponta para a controvérsia, a intriga e o acobertamento. As versões variam constantemente. Os que polemizavam abertamente em 1977 recusam-se agora a falar. Por exemplo, um trecho do número de 24 de agosto de 1987 da US Magazine enfatizava: quando lhe dizem que um repórter quer conversar sobre Elvis, o Dr. Vasco Smith vem direto ao telefone. Bem, para dizer a verdade, sempre preferi o jazz, pondera ele. Durante muito tempo, médico em Memphis. Assim, não estava muito familiarizado com a sua música. Muito bem, certo. Mas, Dr. Smith, o senhor não era delegado do condado na época da morte e autópsia de Elvis? Ah, diz ele, quietamente. Bem, aquilo já terminou. Não tenho mais nada a dizer a respeito. Mas há vários anos o senhor disse para o público de TV de toda a nação que pensava ter havido um acobertamento. Realmente nada tenho a declarar. Muitos fãs e fãs-clubes nacionais de Elvis me telefonaram ou escreveram a respeito de Orion e da questão de Elvis ter mistificado sua morte. Um clube em especial, que publica uma revista trimestral de notícias, de Elvis Special, tem sido de grande ajuda. Sua co-presidente, Maria Columbus, forneceu-me valiosos subsídios. Eles têm investigado independentemente a morte de Elvis. Responderam também à investigação do 2020 com o seguinte: Elvis sentia dores. Tinha que tomar drogas. Ele possuía uma vasta biblioteca de textos médicos. Sabia exatamente o que estava fazendo. Conhecia seus medicamentos. As enxaquecas devidas ao glaucoma, por si só, os justificavam. A generosidade de Elvis foi deliberadamente transformada em egoísmo. Supostamente um artifício para chegar às drogas e a mulheres.
Alega-se que Elvis estava se picando. No entanto, não exibia marcas de agulha nem, no caso de estar cheirando, suas membranas nasais se apresentavam queimadas. Como poderia Elvis ter consumido milhares de pílulas e ainda apresentar-se naquelas turnês com agendas estafantes, especialmente nos últimos 2 anos? Teria sido fisicamente impossível. Elvis tinha receitas de medicamentos para inúmeros problemas, para o cólon, para o glaucoma, para a pressão alta. Alega-se que Elvis estava a maior parte do tempo sob o efeito de excitantes, mas todos os seus fãs sabem que ele era uma pessoa acima do normal, com enormes quantidades de energia nervosa. Excitantes só agravariam essa condição. Se Elvis tivesse tomado tanto remédio quanto se diz, como conseguiria jogar squash durante horas? Grandes dosagens o teriam nocauteado. Torna-se claro que os fãs dão a Elvis o benefício da dúvida. É verdade que não querem sua imagem destruída, como se declara no The Elvis Special. Éramos nós que observávamos Elvis dia após dia. Éramos nós que o acompanhávamos por 25 anos. Éramos nós que íamos às turnês, aos concertos e que testemunhávamos a verdade. Nós vivemos tudo aquilo, não o programa 2020. Independentemente de quem detém toda a verdade, foram os fãs de Elvis que desempenharam um papel principal no destino dele. E são muitos desses fãs que acreditam que Elvis Presley não morreu a 16 de agosto de 1977. O 2020 levantou questões, e os fãs também. As duas variações do mesmo atestado de óbito, uma mostra que o corpo pesava 78 quilos, a outra tem o lugar do peso em branco. Em ambos os casos, isso levanta a mesma questão. Quem foi enterrado? Alguém foi enterrado? Registre-se a data do relatório, 20 de outubro de 1977. Onde está o original? Há um original? A mudança de nome no jazigo continuava a me perturbar, assim como o resultado da investigação do 2020. Havia muitas perguntas sem respostas em relação à morte de Elvis Presley. Boatos surgiam ao acaso em todo o país, trazidos à baila por escritores independentes. Nem todos acreditavam que Elvis estivesse vivo. A maioria acreditava no acobertamento. Boletins de fãs continuavam a mencionar vários fatos estranhos. Por que Elvis deu adiós no seu último concerto? Algo que nunca fizera antes? Por que Elvis não havia encomendado um novo guarda-roupa para sua turnê por várias cidades que começaria a 16 de agosto de 1977? Não há dúvida de que Elvis estivesse obeso. Em sua última turnê, ele descobriu que apenas 2 das muitas roupas que tinha cabiam nele. Não teve alternativa senão usá-las. Uma equipe frenética esforçou-se para que elas se mantivessem limpas entre os shows. Uma acabou se rasgando. Por que não mandou fazer novas roupas? Por que teria planejado outra turnê apenas 6 semanas depois, sem ter mandado fazer novos trajes? Talvez por saber que não necessitaria deles? Rick Stanley, em Elvis We Love You Tender, também fala da última turnê, maio-junho de 1977, de como ela foi diferente e de como Elvis parecia triste.
da sua obsessão em cantar Maui. E agora o fim está próximo. No final dos shows. Durante um dos últimos shows, Elvis franziu a testa tristemente e, virando-se para Rick, filho de sua madrasta, disse: "Sabe de uma coisa, Rick? Posso não ter um bom aspecto esta noite, mas terei uma bela aparência no meu caixão." E, com isso, escreve Rick, Elvis Presley apresentou-se à plateia e para a América pela última vez. Por que a RCA já tinha em abundância álbuns de Elvis nas lojas de disco? Porque milhares deles vinham sendo prensados noite e dia. O último concerto de Elvis foi a 26 de junho de 1977 em Indianápolis, coincidentemente onde está situada a fábrica da RCA. Porque Elvis limpara a casa, livrando-se de velhos amigos e associados como Red e Sonny West e David Hebler. Porque havia grande quantidade de camisetas de souvenirs prontas para venda aos fãs imediatamente após o anúncio de sua morte? Porque Elvis não pintou o cabelo e as costeletas como habitualmente fazia antes de partir em turnê? Os que viram Elvis nos dias 15 e 16 dizem que suas costeletas estavam crescidas até o queixo e fios grisalhos eram visíveis. Entretanto, Larry Geller, o cabeleireiro vidente de Elvis, é citado como tendo dito no livro Elvis que, pouco tempo antes do corpo de Elvis ser visto, ele tivera que colar uma costeleta que se soltara. Se as costeletas de Elvis estavam compridas, por que teriam sido raspadas e adicionadas costeletas falsas? Isso dá credibilidade ao fato da maioria dos fãs que viram o corpo afirmar que não passava de um boneco de cera. Final da parte 12. Elvis Forever. Alô, amigos, o canal fará uma pausa e na próxima segunda-feira, dia 24, retornaremos com este audiobook.